Olá a todos. O objetivo da nossa aula de hoje é resolver alguns exercícios sobre o conteúdo, a relação entre ácidos e bases, o último conteúdo visto. Tranquilo? Vamos aqui à primeira questão. Sabe-se que a reação de formação do hidróxido de amônio do detergente que contém amoníaco é expressa pela reação. Então, nós temos amônio, NH3, reagindo com a molécula de água, produzindo aí o amônio, NH4+, mais a hidroxilaânio, OH-, certo? Fazemos, então, as seguintes afirmativas. Item 1. O produto dessa reação se encontra altamente dissociado? Resposta incorreta, por quê? Porque eu tenho aqui o NH4+, e o OH- aqui, tá? Então não há uma dissociação completa. A solução tem pH básico? Sim, porque eu tenho aqui a formação da hidroxila, então tem a formação de uma base. De acordo com a teoria de Arrhenius, bases são substâncias que se dissociam em água, produzindo íons OH-, correto, tá? Então, ele está de acordo com o conceito de bases de Arrhenius, né? São substâncias que em água vão produzir a hidroxila ânion OH-. Tranquilo? Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Soluções ácidas e soluções alcalinas exibem propriedades importantes, algumas delas ligadas à força do ácido ou da base. Uma solução aquosa de um ácido genérico, HA, poderá ser classificada como solução de um ácido fraco quando, item A, não se altera na presença de base. Verdadeiro ou falso? Falso porque ácido forte ou ácido fraco vai reagir, sim, tá? Com uma base. Apresenta coloração avermelhada na presença do indicador fenolftaleína. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem apresenta a coloração avermelhada na presença de fenolftaleína são bases. Apresentar uma concentração de íons H+, maior que a concentração de íons H-. Verdadeiro ou falso? Falso porque não necessariamente, tá? Aí vai depender do grau de ionização. Tranquilo? Mantiveram uma concentração de HA muito maior que a concentração dos íons H+. Aí sim, verdadeiro, porque é isso que vai caracterizar, tá, o ácido fraco. Tá? Porque quanto maior o grau de dissociação, mais forte será o ácido. Então, para um ácido fraco, tá? Então, HA deve ser maior que a concentração de H+. A solução formalmente condutora, a solução altamente condutora de corrente elétrica, verdadeiro ou falso? Falso, porque se ela tem um baixo grau de ionização, ela não será, tá, altamente condutora de corrente elétrica, o contrário. Tranquilo? Então, próxima. O ácido clorídrico é muito usado industrialmente na manufatura de corantes. Com o nome de ácido muriático, ele é largamente empregado na limpeza em geral, não podendo ser utilizado. No entanto, em pisos de mármore, os quais são constituídos de carbonato de cálcio. Se, por acidente, um pouco de ácido muriático cair sobre um piso de mármore, entre os produtos citados abaixo, normalmente encontrados em qualquer residência, o mais indicado para se espalhar sobre o local será. Então, qual dessas substâncias pode neutralizar o ácido? Qual dessas substâncias é uma base que pode neutralizar o ácido? Vinagre,
suco de limão, sal de cozinha, suco de tomate ou amoníaco? Qual alternativa você marcaria? Então, parabéns aí para quem respondeu. Alternativa letra E, amoníaco, que é NH4OH, tá? Como nós vimos na questão anterior, que vai produzir o OH-. Tranquilo? Vinagre, ácido acético. Suco de limão, tá? É ácido cítrico. Sal de cozinha é um sal neutro, tá? E o suco de tomate, tá? Também não serve. Tranquilo? Num recipiente contendo uma substância A, formaram adicionadas. Vamos voltar aqui ao início. Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dada uma coloração rosa. Adicionando-se uma substância B em a solução apresenta-se incolor. Com base nessas informações, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Então, substância A, adicionada fenolftaleína, coloração rosa. Então, a substância A é uma base, porque a fenolftaleína, na presença de base, quando há essa mistura, há a formação de uma coloração rosa. Tranquilo? É adicionada, então, substância A, base. É adicionada uma substância B que se torna incolor. Então, a substância B é um ácido. Tranquilo? Então, aí, a alternativa correta, tá? A é uma base e B é um ácido, tá? Aí, tranquilo. Um aluno trabalhando no laboratório de sua escola deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre o balcão, que estava sendo limpo com sapólio. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que o sapólio deve ser um meio ácido, deve ser um meio alcalino, deve ser um meio neutro, tem características de sal. A fenolftaleína removeu o sapólio do local. Qual alternativa aí você marcaria? Então, a alternativa correta, letra B, tá? Porque a coloração adquirida foi violácea. Observe que as questões elas trazem pequenas alterações, rosa, violácea, avermelhada, são tipos de vermelho. O que você tem que lembrar é que, na presença de fenolftaleína, o ácido, né, ou a mistura entre a fenolftaleína e o ácido, forma uma mistura incolor, e na presença da base vai formar aí uma coloração avermelhada, vermelha, rosa, violácea, tá? Então, principal é você entender essa diferença, tranquilo? A questão aí da cor especificamente, violácea, rosa, vermelha, avermelhada, né? Não vai mudar o conceito, tranquilo? Então, aqui o sapólio deve ser um meio alcalino, tá? Alcalino que é sinônimo de básico, tranquilo? Próxima. Uma dona de casa fez a seguinte sequência de operações. Colocou em água folhas de repolho roxo picado. Depois de algum tempo, despejou a água. Primeiro colocou em água folhas de repolho roxo picado. Depois de algum tempo, despejou a água, que apresentava cor roxa, em 2 copos. Adicionou vinagre em 1 copo e a cor não se modificou, e adicionou leite de magnésia no outro copo, e a cor tornou-se verde. Os nomes dos processos de separação empregados nas operações, né? 1 e 2, primeira e segunda operação, e o nome da substância que dá a coloração ao repolho e à água, respectivamente. Tá. Então, colocou em água folhas de repolho roxo picado. Que é isso daí?
Ele está ali tentando extrair a substância que tem no repolho. Então, né, por isso que colocou ali picado para que houvesse essa extração. Depois de algum tempo, despejou a água que apresentava cor roxa em 2 copos. Tá. Adicionou, deixou quieto ali por um tempo, né? Então, houve aí essa decantação. E depois aí adicionou leite de magnésia, adicionou vinagre e leite de magnésia. Tá. Então, aí, o repolho roxo ele serviu como um indicador aí ácido-base. Tranquilo? Então, aí, os únicos que têm indicador ácido-base, C e D. Tá? Como ali no primeiro picou e colocou na água para extração, a alternativa correta é a alternativa letra C. Tranquilo? Próximo. O suco gástrico é necessário à digestão. Contém ácido clorídrico, que em excesso pode provocar dor de estômago. Neutraliza-se esse ácido sem risco, ingerindo-se. Tá? Se eu vou neutralizar o ácido, eu preciso de uma base. Tranquilo? Observe para o sem risco. Tranquilo? Por quê? Eu tenho aí item A e item C, que são bases. Hidróxido de sódio no item A e hidróxido de alumínio no item C. Tranquilo? B é cloreto de sódio, sal neutro, tá? A água aí não vai influenciar, e o item E é ácido. Então, eu fico aí entre letra A e letra C. Porém, o hidróxido de sódio é uma base muito forte, tá? Ele tem pH lá próximo de 14 e é corrosivo, né? Forma aí, é uma base aí da substância soda cáustica, tá? Então, claro, sem risco eu vou utilizar item C, hidróxido de alumínio. Inclusive, alguns medicamentos vendidos em farmácia, tá? São a base de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, que são bases fracas utilizadas aí para combater a acidez estomacal. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, H2CO2, que em contato com a pele produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Ou seja, você vai utilizar uma base fraca. Tá? Como eu acabei de falar até no comentário da questão anterior, das alternativas, qual delas é uma base fraca, que eu vou utilizar para neutralizar aí o ácido fórmico? Muito bem, alternativa correta, letra E, leite de magnésia. Um laxante vendido nas farmácias tem uma substância denominada fenolftaleína, que em contato com hidróxido de amônia faz com que a solução tome a coloração avermelhada, chamada de sangue mágico. Porque quando molhado em um tecido, inicialmente tinge-o de vermelho, mas em poucos minutos a cor desaparece. Sabendo que a função da fenolftaleína é somente dar a cor vermelha, a solução de hidróxido de amônia, qual é a reação química que provoca o desaparecimento da cor? Tá? Então, a questão do desaparecimento da cor, ou seja, né, vai perder a característica de base, tá? Então, aqui, sem mais delongas, a alternativa correta, tá? É a alternativa letra D, porque a amônia vai volatilizar, tá? Essa setinha aqui para cima indica volatização. Tranquilo? O restante aí não vai haver nenhuma alteração. Ele aqui continua hidróxido de amônio, vou continuar com hidrogênio, tá? Não há nada no sentido. Então, a única alternativa correta é a alternativa letra D. Certos corantes naturais contidos em flores e folhas sofrem mudança de cor quando o pH do meio é alterado. Por essa razão, tais corantes funcionam como bons indicadores de ácido base. Folhas de repolho roxo, por exemplo, imersas em água, formam uma solução violeta.
Então, começa só o repolho roxo, neutro. Violeta, então, aqui pH próximo de 7. Ao se adicionar vinagre, ácido acético, em solução do corante, fica rósea. Se fica rósea, tá? Na presença aí do vinagre, que é um ácido, nós temos aqui nas alternativas o pH próximo de 2. Ao se adicionar carbonato de sódio, tá? Que vai formar aí o CaOH2, tá? Então vai ficar verde, pH próximo de 12. Tranquilo? Então aí, a alternativa correta é letra A, tá? Só o repolho roxo neutro, próximo de 7. Ácido acético, ácido, pH próximo de 2. E aí o carbonato de sódio vai formar uma substância básica, coloração verde, pH próximo de 12. Tranquilo? Então, por hoje é só. Resumimos essas questões, estudem, respondam mais questões, tá? Para vocês fixarem melhor o conteúdo. Obrigado a todos.